6, a partir do versículo de número 11. Eu não me recordo de alguma vez aqui na igreja ter pregado falando sobre as células. Eu não me recordo, porque eu não costumo pregar sobre células. Sou apaixonado por células, ministro em vários lugares sobre isso, sou coordenador estadual de células do estado do Rio de Janeiro, mas eu prego Jesus, né? E quem entende Jesus sabe o que Jesus fazia nos lares, amém? Mas eu quero trabalhar um pouco sobre isso hoje ao seu coração, e quero que você abra o seu coração para que Deus possa falar a Ele, amém? Quem encontrou, diga amém. E a Bíblia diz, em Juízes, capítulo de número 6, no versículo de número 11 em diante: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Repita comigo: malhando trigo no lagar. Olha só, ele estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Eu quero ler de novo para que você preste atenção. Sempre que você ouve esse texto, você pensa que o anjo apareceu depois, mas o anjo já estava lá. Agora lê de novo, prestando atenção nesse fato. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Você pode dar um glória a Deus? Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo que nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como fosse um só homem. E ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que fique aqui, não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e ponha perante ti. Respondeu ele: vou te esperar até que volte. Entrou então Gideão e preparou um cabrito, bolos asmos, um efa de farinha, e pôs carne no cesto e o caldo em uma panela, e trouxe até debaixo do carvalho e apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os bolos e põe sobre a pedra e derrama sobre ele o caldo. E assim o fez. E estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo na pedra e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Versículo número 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar, e edifica ao Senhor, o teu Deus, um altar em cima deste baluarte, em camadas de pedra. E toma o segundo boi, oferecerás em holocausto, com a lenha do poste ídolo, e aqueles que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens, repita comigo: 10 homens. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai, os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, com os homens daquela cidade, eis que estava o altar derribado, e o poste ídolo estava junto dele, cortado. E o referido segundo boi foi oferecido no altar de sacrifício. Agora preste atenção no versículo 29. Uns aos outros diziam: quem fez isso? E perguntaram, inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram: Joás, leva para fora o teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás, olha o versículo 31, isso vai acontecer na tua família em nome de Jesus. Porém Joás disse a todos que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-vos? Porque se ele contender, ainda que nesta manhã será morto. Se é Deus, com D minúsculo, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu
altar. E naquele dia passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Versículo 34. Então o Espírito do Senhor se vestiu e revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e todos as berzitas se ajuntaram após ele. Amém? Agora abra sua Bíblia no capítulo 7, e nós já vamos ministrar a palavra. A partir do versículo de número 13. Juízes capítulo 7, a partir do versículo de número 13. Quem encontrou, diga amém. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, e eis que um pão, o que ele viu? Tem alguém acordado? O que ele viu? Um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, e nós clamamos pelo mover do teu Espírito Santo. Que tu fale a um coração sedento. Ô Senhor, que nessa noite, Senhor, aqueles, Pai, que estão trabalhando, Senhor, nos grupos pequenos, nas células, Pai, possam receber uma unção de crescimento e multiplicação, e que vidas e vidas e vidas venham ser resgatadas, e o teu nome glorificado nos céus e na terra. E só quem crê nisso diga glória a Deus. Queridos, se você vê alguém dormindo do seu lado, você usa o ministério do cotovelo. Amém? Eu gosto de ver as pessoas dormindo na igreja. Eu gosto. Porque a pessoa pode estar tendo a revelação que nem Jacó quando dormiu, que viu o anjo subindo e descendo, subindo e descendo. A gente fica julgando o cara que está dormindo, mas quem sabe Deus não está falando com ele, né? Então, antes de cutucar, veja se ele está vendo o anjo, entendeu? E se você dormir, fala: eu estava vendo o anjo. Amém? Mas vamos lá, dorme não. Queridos, quando você ouve esse texto, você sabe exatamente tudo aquilo que ocorreu antes. Primeiro, que Deus ficou entristecido com a postura do povo, e por conta disso, Deus entregou por 7 anos o seu povo na mão dos midianitas. Não só midianitas, mas amalequitas e filisteus, que vinham e destruíam tudo que Israel produzia. Exatamente tudo aquilo que Israel tentava produzir, quando eles começavam a ir para a colheita, simplesmente esses 3 povos vinham e destruíam tudo. E diziam que era como um enxame de gafanhotos, que passavam como nuvem e não deixavam absolutamente nada, mas destruíam absolutamente tudo. Agora o povo começa a clamar, e começa a clamar, e começa a pedir para Deus: Deus, tem misericórdia na nossa vida. Mas preste atenção em uma coisa: como seu pastor, eu sempre vou falar a verdade, por mais que ela venha doer em você. Os nossos pecados geram um ciclo de consequências na nossa vida. Nós temos que entender, por isso que nós temos que nos apartar do mal, porque quando pecamos, somos perdoados, mas consequências, elas são reverberadas sobre a nossa vida. Deus ouviu o clamor do povo, mas eles ficaram 7 anos sob uma consequência daquele pecado. Ah, pastor, por que eu não devo pecar? Porque não é bom. Fala para quem está sendo pecar não, Vaz. Não é bom para ti. Agora preste atenção em uma coisa: quando os midianitas olhavam, eles viam os moinhos girando. Você sabe que se malha trigo em moinho e não em lagar. Lagar é um lugar que você prepara o azeite ou você prepara o suco de uva, o vinho. Lagar é para isso. Mas quando os midianitas viam os moinhos, e moinhos tem 3 tipos: tem moinho de água que vira, que vocês já viram muitos. Tem moinho que é rodado por animais, como o próprio Sansão rodava um. E tem moinho que é por vento, aquele catavento, ou seja, uma estrutura grande que os midianitas, quando olhavam, se moviam e roubavam tudo. Mas aí acontece algo impressionante que Deus quer falar com alguém aqui. Talvez você pense que você não é nada. Talvez você olhe para você mesmo e fala: como eu queria ser cintuoso como aquele cara. Como eu queria saber aquilo que aquele homem sabe. Como eu queria ser grande como aquele moinho. Eu vou dizer uma coisa para você: o meu Deus está à procura de lugares pequenos, para fazer algo novo e extraordinário.
Qual é a diferença de um moinho para um lagar? Um moinho é suntuoso, ele é grande, ele é volumoso, ele chama atenção. Lagar é uma estrutura pequena, reservada, que quase ninguém tem acesso, mas simplesmente gera o melhor vinho, o melhor azeite que pode ser gerado. Você pode dar um glória a Deus no nome de Jesus? Às vezes nós estamos em busca de coisas extraordinárias, de coisas grandes, amém. Eu creio em um Deus que faz coisas grandes, mas não se esqueça que o nosso Deus, Ele sabe trabalhar em coisas pequenas. Ele gosta de trabalhar com aquele que é pequeno. Ele gosta de trabalhar com os Davis, com aqueles que ninguém chamou. Ele gosta de trabalhar com lagares. E se você se identifica com lagar, não se preocupa não com o que os outros falam, mas Deus te escolheu para gerar o melhor vinho dessa geração, em nome de Jesus. E aí Gideão, ele simplesmente, eu costumo dizer que Gideão era padeiro. Gideão era o quê? Fala para quem está falando, Gideão era padeiro. Gideão, ele olhou e simplesmente ele viu que ele precisava gerar pão. Quantos discípulos nós temos aqui nessa noite? Discípulos, eles são dispenseiros do pão. Lembra da multiplicação? Eles são dispenseiros, eles veem a necessidade e saem, sabe, levando pão. O Gideão, vendo tudo isso, ele falou, eu tenho que gerar pão. Mas não adianta, quando a gente move o moinho, nós perdemos tudo. Não tem como. Sabe, queridos, eu quero falar uma coisa para você. Células é um lagar. O que é uma célula? É um lagar, é um lugar menor, é um lugar separado, que Deus faz coisas novas naquele lugar. Sabe, quando você olha o livro de Joel, capítulo 2, versículo número 42, diz que as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de azeite de mosto ou de vinho. Preste atenção em uma coisa, querido. Quando a Bíblia fala mosto significa da palavra latim que vem novo ou jovem. Quando você está numa cela, você está gerando algo novo. Quando você está naquele lugar secreto, você está gerando algo novo na vida de alguém que está chegando. Você está se renovando naquele lugar. E eu quero dizer uma coisa para você, o meu Jesus, ele vai começar a trabalhar nos lagares aqui, o nome de Jesus. Sabe, tem muita gente que não gosta. Quer ver? Eu vou falar uma coisa para você sobre igreja com células e igreja sem células. E por favor, tem gente que fala, não, eu não quero, eu não concordo, eu isso ou aquilo. Mas só funciona igreja se tiver célula? Não. Eu aceitei Jesus, não tinha célula. Muitos aqui aceitaram Jesus, foram consolidados e não tinha célula. Sim ou não? Sim ou não? Mas preste atenção, o inimigo começou a ver um movimento e começou a destruir muita coisa. E está na hora de a gente entender que a gente pode gerar um mosto, que a gente pode gerar algo novo. Nós não podemos usar de empecilho ou de desculpa, mas o Senhor, Ele quer dizer para você, eu sei que você a vida inteira malhou trigo em moinhos, mas está na hora de aprender a fazer algo novo, e eu quero fazer através da sua vida. Quem pode dar um glória a Deus? Gideão, ele tinha experiências de moinho, ele sabia, ele como padeiro, ele sabia como que gerava o trigo, mas ele simplesmente um dia, ele falou, sabe, eu acho que o meu Deus, ele gosta de grandes coisas, mas ele também gosta de trabalhar em lugares secretos. Ele gosta de entrar em um lugar como ele entrou certa vez em Lucas capítulo número 19, havia uma multidão, porque ele recém tinha curado o cego Bartimeu na entrada da cidade de Jericó, e quando ele está entrando naquela cidade, ele viu um baixinho subindo numa árvore, e ele falou, hoje me convém ficar na tua casa, Zaqueu. Zaqueu desceu da árvore, e ele vai e fica sozinho com Zaqueu naquela casa. Ele deixou uma multidão para trás, porque ele queria entrar em um lagar e produzir mosto, algo novo, e ele gerou salvação naquela família. Você pode glorificar a Deus no nome de Jesus? Quando você entende que a sua célula é um lagar, quando você entende que aquilo que você faz ali é gerar algo novo, você entende exatamente aquilo que Deus está fazendo em você e através de você. Sabe, quando eu olho isso aqui, Gideão, ele foi para lá. Quantas pessoas foram com Gideão? Repete comigo, nenhuma. Mais forte, nenhuma. Sabe, tudo que é novo, tudo que é mosto, muitas vezes as pessoas não querem participar. As pessoas falam, não concordo, começam a criticar. Isso não vai dar certo. Mas preste atenção em uma coisa, se você quer gerar o pão vivo, aleluia. Se você quer fazer algo diferente, como a Bíblia vai falar que o meu Jesus, Ele é o pão da vida. Isso está em João, capítulo 6, a partir do versículo número 22 até o 44, ele só repete várias vezes, dizendo, eu sou o pão da vida. Se você quer gerar o pão da
da vida, meu querido, ainda que você tenha que ir sozinho, vá, mas faça algo novo naquele lagar, em nome de Jesus. Gideão, ele foi sozinho, ele foi como? Repare uma coisa aqui, eu fiz você ler e repetir comigo, porque quando você lê o texto, você tem a sensação que o anjo veio por conta que ele foi malhar trigo no lagar. Não, o anjo veio porque o povo estava clamando, pedindo para Deus, Deus nos ajuda, nos tira dessa situação. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão orando por pessoas da sua família, muitos de vocês estão orando para que o seu marido saia do alcoolismo, para que a sua esposa seja salva, para que os seus filhos saiam das drogas, para que amigos seus sejam lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e você está clamando, e eu quero dizer para você, o meu Jesus está ouvindo, e ele envia o anjo. Ele envia quem? E o anjo vem e fica debaixo do carvalho. O texto deixa claro, dizendo que o anjo, começa o texto dizendo, o anjo está debaixo do carvalho. Então Gideão, filho de um homem que era idólatra, ele vai malhar trigo no lagar, e então o anjo apareceu, repita, ele apareceu, mas já estava naquele lugar. Eu quero profetizar, aleluia, sobre a sua vida, o anjo já está lá. Falta pouco para tu ver a manifestação dele debaixo desse carvalho, em nome de Jesus. Só que a atitude faz o anjo se manifestar. Tem gente que fala, eu não vejo o anjo, não tem atitude. Porque Deus não me ouve, Deus não vem, Deus já enviou o anjo. Você crê nisso? Só está esperando você começar a malhar trigo no lagar. Quando você tem uma atitude, o anjo chega e fala, só estava esperando alguém fazer alguma coisa. Eu já estou aqui debaixo desse carvalho há muito tempo. Eu só estava esperando alguém fazer algo diferente, para que eu possa liberar o poder de Deus sobre a sua vida. Você pode glorificar a Deus? É algo que nós precisamos entender. Não adianta só clamar e Deus enviar o anjo se você não tiver uma atitude. Quem você leva nas células? Quem que você leva? Será que a sua célula virou um clubinho de amigos? Será que a sua célula virou um clube de crentes? Meu querido, há um povo faminto que precisa do pão da vida, e eu e você somos os padeiros dessa geração, que vamos gerar o pão vivo. Repita comigo, carvalho. Carvalho são coberturas. O anjo de Deus sempre se manifesta debaixo de cobertura. Se você não tem cobertura espiritual, se você não tem um carvalho sobre a sua vida, não tem como o anjo se manifestar. O anjo se manifesta debaixo do carvalho que está em Ofra. E agora o anjo aparece para ele e diz, homem valente, e ele começa a fazer o que a maioria faz. Fala assim para quem está, não é com você isso não. É com uma outra pessoa. Mas você conhece um monte de gente que tira o corpo fora? Você conhece gente assim? Ou só eu conheço? Deus pega e fala assim, ó, eu preciso de você, para você vai e faça algo pelo reino de Deus. Não, eu sou o menor da casa de meu pai. E eu sou o mais pobre, eu sou o menorzinho. Eu não posso, meu querido, para de dar desculpa, porque você foi escolhido para fazer algo extraordinário. Para de deixar para amanhã aquilo que você já deveria estar fazendo há muito tempo. Para de deixar para o ano que vem aquilo que já era para você estar fazendo há 2, 3, 4, 5, 6 anos. O Senhor está chamando a você, Gideão. Ele sabe que tu é pequeno. Ele sabe que o lagar é pequeno. Mas a obra que Ele tem é grande. Ele escolheu você para isso. E agora eu acho algo muito, muito interessante aqui. Porque ele começa simplesmente, quando ele está naquele ambiente, o anjo pega e vai sair, e aí ele fala, fica aqui que eu quero trazer uma oferta. E ele faz uma oferta toda errada. Ele faz um sacrifício todo errado. Preste atenção nisso. Sacrifício todo errado. Pastor, mas olha só. Ele pega e vai com boa intenção, mas parece que tem uma fala que diz de boa intenção. A intenção dele, peraí que eu vou fazer uma oferta, vou fazer um sacrifício. A intenção dele é linda, é incrível. E ele vai e faz um sacrifício, só que ele bota o sacrifício no chão. E quem recebe oferenda no chão é o diabo. Deus não recebe oferenda no chão, mas em altares. Ele larga no chão, ele vai, o anjo pega e fala para ele, pode ver no texto, eu li para você. Meu irmão, não bota no chão não, bota no chão da pedra. Agora afasta um pouquinho que eu vou jogar fogo. Aprendeu como é que faz? Aí o cara, não, já que o senhor falou com jeito, eu entendi. Mas
Preste atenção, sacrifícios que não são dirigidos por Deus não surtem efeito na sua vida. Tem gente que quer sacrificar para agradar. Você tem que sacrificar quando Deus diz para você, vai e faz. E faz assim, assim, assim e assado. E quando você faz, Deus move as coisas em teu favor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você sabe muito bem, quando eu fiz a oferta aqui do projeto de vida, eu deixei bem claro com a igreja, Deus não tem compromisso com emoção, Deus tem compromisso com direção. Estou emocionado, quero dar 10 mil reais para a igreja. Deus não faz nada com quem age por emoção, Deus faz com quem age por direção. Quem tem disso, diga glória a Deus. Agora aparece de novo o Senhor e fala, já que você quer fazer um sacrifício, eu vou te ensinar como é que faz. Você pega o poste ídolo do teu pai. E agora você pega o segundo boi de 7 anos. E preste atenção. Tem líder aí, diga glória a Deus. Eu vou te ensinar como que faz sacrifício, cara. Você pega e sobe lá em cima da montanha. E faz lá em cima o sacrifício. Pergunta, por quê, pastor? Porque você quer que as pessoas venham. Só que as pessoas não veem você se sacrificando. Se você quer realmente que uma equipe trabalhe com você, que a sua família ande com você, eles têm que ver que você é o primeiro a sacrificar. Vamos no culto? Eu já não sei, eu estou cansado. Eu conheço um monte de filho que vem para a igreja sozinho, porque os pais dizem que estão cansados e não vêm para a igreja. E a mãe, o pai oravam para o filho vir para a igreja. Meu querido, se você quer ver a sua família sendo resgatada, sobe na montanha, se sacrifica, porque para subir não é fácil. Quando chegar lá, mostra que você está disposto a se sacrificar, e Deus vai mover toda a sua família em nome de Jesus. Eu quero que seja salvo, mas eu quero mais, meu querido, sacrifique-se. Faça alguma coisa, você vai ver o que Deus vai liberar. Eu quero profetizar muitas pessoas difíceis da tua família que vão aceitar Jesus esse ano em nome de Jesus. Eu vou te provar. Ele vai, eu vou ganhar tempo, quero ganhar tempo. Ele vai e faz tudo que tem que fazer. Faz o sacrifício e aí arruma uma quizumba. Você lê o texto comigo, vê um monte de gente e fala, vamos matar Gideão. E aí Gideão está aqui. E simplesmente você já viu que Deus começou a acrescentar. Porque quando você começa a se mover, Deus começa a te abençoar. Ele foi malhar trigo no lagar sozinho, mas daqui a pouco já tem 10 com ele. Quantos? Ele estava sozinho. Mas depois que ele começou a se mover, ele olhou para trás e já tinha 10 com ele. Eu quero profetizar na tua célula, na tua rede, já está vindo de 10 em 10, já está vindo de 10 em 10. Tem alguém que pode receber isso em nome de Jesus? Começou a vir de 10 em 10. E aí acontece uma coisa incrível. Porque o cara mais difícil daquele lugar era o cara que era dono do poste ídolo. Ou seja, quem é que era o idólatra ali, se não Joás? Joás era o idólatra. Ele que mexia com aquelas coisas erradas. Ele que jogava os negocinhos lá. Ele que fazia aquilo tudo. E agora simplesmente eles matam o boi de sacrifício dele. Eles pegam e queimam a madeira de todos os postes dos ídolos que eles tinham, os balaíns todos. E simplesmente chamam para matar e vem o chefe, o dono dos postes ídolos. E quando ele vem vindo, eu tenho para mim, que está Gideão aqui, ó. Está Gideão aqui e os 10 amigos dele falando, a gente vai morrer hoje. Fala para quem está, sabe, a gente vai morrer hoje. Começou a vir Joás, imagine a cena comigo. Joás chegando, sabendo que destruíram os postes ídolos, que destruíram tudo aquilo que ele tinha, os utensílios, mataram o boi sabático, e ele está chegando, e Gideão está com a cabeça baixa aqui, sabendo, eu sei que da minha família é difícil aceitar Jesus, eu sei que da minha família o pessoal tem um coração duro, eu sei que da minha família não é fácil, mas ele vem vindo, e alguém quer ouvir o que Joás vai falar, e ele diz simplesmente assim, ó, condicional, se Baal é Deus, ele que lute. O cara que acreditava em Baal falou, se ele é Deus, ele que lute com o meu filho, ele que mate o meu filho.
Sabe o que mais ou menos aconteceu naquele momento? Você crê nisso? Que eu vou dizer agora, abre o seu coração, porque vai começar a acontecer na tua família, esse nome de Jesus. Pessoas que você pensa que é impossível, vão ser tocados por aquilo que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Simplesmente o Aço, quando ele chega, ele olha para aquilo tudo, e é como se ele dissesse assim: filho, eu não sei o que está acontecendo, mas uns tempos para cá, eu estou começando a acreditar no Deus que você serve. De uns tempos para cá, eu estou achando que Baal não é Deus, estou achando que o Deus de Israel é que é Deus. Eu não sei, mas eu estou pensando em sair desse grupo para fazer parte desse grupo de 10. Você começou sozinho, tinha 10, está chegando o 11º para esse grupo, porque não vai parar de crescer aquilo que Deus colocou à mão. Você pode dar um glória a Deus em nome de Jesus? A pessoa mais difícil que havia naquele lugar era o pai de Gideão. Eu não sei se você tem alguém na sua família que você pensa, esse nunca vai aceitar. O meu Jesus vai começar a tocar. Tem alguém que está recebendo isso? O meu Jesus vai começar a tocar em nome de Jesus. Você vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer através da sua vida em nome de Jesus. E agora acontece algo incrível aqui. Porque logo em seguida Gideão toca a trombeta e vem 32 mil. Ele começou sozinho. Agora ele olha para trás e tem 32 mil. Não é você que se pensava? Não é você que olhava para você e dizia assim: eu sou o menor da casa de meu pai. Eu não posso. Eu sou de Manassés. É você que Deus quer fazer algo extraordinário. Você não tem ideia daquilo que Deus pode fazer quando você abre os seus lábios. Você não tem noção daquilo que Deus pode fazer quando você entra num lagar e abre os teus lábios e começa a gerar um mosto, começa a gerar um novo de Deus, um novo de Deus. As pessoas estão sedentas por experimentar o melhor vinho da vida delas, e você vai gerar isso em nome de Jesus. Agora ele toca a trombeta, 32 mil vem. Você conhece a história, eu não vou ganhar tempo, em que fica só 300. E muita gente fala que ficou só 300. Eu vou só calibrar isso que você tem na sua mente. 300 governaram os outros 32. Não pense que só 300. 300 foram grandes líderes que governaram. Eu quero dizer uma coisa para você. Os valentes vão governar sobre os 32 mil. Se você tem um chamado, meu querido, seja valente. Se você tem algo que arde no seu coração, uma chama, seja um valente. Porque Deus vai entregar milhares e milhares e milhares para Deus colocar sobre a sua vida. Isso não é difícil, Ele pode fazer. Você crê nisso, diga glória a Deus. Agora, pastor, o senhor disse que ele era padeiro. Coloca para mim aqui, Juízes capítulo 7, versículo 13. Lembra que eu falei que ele era padeiro e você leu comigo? Quando ele faz as provas para saber se Deus estava com ele, tudo aquilo que você já conhece, então Deus diz para ele: vai lá no arraial dos midianitas e ouve o que eles estão falando, já que você precisa de mais uma confirmação. E quando ele vai lá no arraial, ele ouve 2 soldados falando isso aqui, versículo 13 e 14. E olha só, quando você olha Pedro ele era pescador, ele era o quê? Jesus, como o seu pai José, era o quê? Carpinteiro. Quando você olha para Elias, ele era agricultor, o tesbita, agricultor. A Bíblia sempre vai falar das suas profissões, daquilo que eles falavam, porque Deus não chama desocupado, vagabundo Deus não chama. Deus chama quem trabalha, quem acorda cedo, dorme tarde e paga o preço. Quando ele foi escolher Davi estava por detrás das malhadas. Passou 7 filhos, passou simplesmente um monte de filhos. Ele falou: escuta, não tem mais nenhum? Falou: tem um que está trabalhando. Ele falou: enfim, alguém nessa casa que trabalha, chama e unge rei sobre Israel, porque Deus tem prazer de chamar quem trabalha. Só quem trabalha dá um glória a Deus em nome de Jesus. Agora é incrível isso, porque olha só o que diz: eles vão contar o sonho. E chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, e eis que um pão de cevada. Pão de cevada é pão de pobre, é pão pequeno, pão sem fermento. É um pão insignificante, o menor da casa de seu pai, da tribo de Manassés. O pão mais simples que pode haver é o pão de cevada. Olha só, um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Olha agora o que eles falam. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de filho de Joás,
homem israelita, eles sabiam quem era aquele cara. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo esse arraial. Meu querido, se fosse Pedro, ele ia dizer assim: eu vi um barquinho vindo rodando, pum, e bateu. Se fosse Elias, eu vi uma enxada vindo rodando, bateu, pum, e virou. Se fosse qualquer outro, se fosse Paulo, eu vi uma tenda rodando, bateu e virou. Quando ele falou assim, eu vi um pão, na mesma hora todo mundo sabia quem que gerava o pão. Olha aqui, o inimigo sabe quem são os fazedores de pães. O inimigo sabe exatamente aqueles que geram o pão. E sabe exatamente que Deus está entregando o inimigo na tua mão que está gerando o pão. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Não pare de gerar o pão. Não pare. Eu sei dos 7 anos de escassez que você enfrentou. Eu sei do processo que você tem vivido dos 7 anos. Mas eu tenho que ser sincero com você. Deus manda dizer algo muito simples para você. O que você vive agora é reflexo de um tempo de desobediência. O perdão ele libera, mas a consequência você precisa viver para valorizar o reino de Deus. Mas quando você clama, ele envia o anjo. E quando você trabalha, o anjo se manifesta. E quando você começa a trabalhar, Deus começa a acrescentar pessoas do seu lado, pessoas do seu lado. Deus diz para você: chega de você andar só. Está na hora de gerar o pão, está na hora de viver a pluralidade. Está na hora de ver grandes coisas que Deus vai fazer em você e através de você. Deus manda dizer para alguém aqui: a sua identidade é um fazedor de pão. A sua identidade é aquele que vai gerar o pão e vai levar os famintos. E aqueles que estavam famintos serão saciados pelo pão da vida. Eu quero profetizar sobre a sua célula. Está chegando 10 nessa célula. Eu quero profetizar sobre a sua rede. Está chegando de 10 em 10 na tua rede, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que vai chegar dezenas e dezenas e centenas de pessoas, até que vão se transformar em milhares de milhares. E não será o nome de um homem, mas o nome de Deus que será exaltado nos céus e na terra. Porque fazedores de pão estão sendo gerados nesse lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé agora e entrar no lagar agora. Olhe para mim. Sabe o que lagar significa? Dentro da cultura daquela época. Lagar, ele produz azeite, olivas são esmagadas. Como o próprio Jesus passa pelo Getsemane, lugar de prensa, era um lagar. Jesus passou pelo lagar. Mas quando você olha na Bíblia, lagar, a prioridade é fazer suco de uva, o mosto, o novo. E o suco de uva, o derivado dele é o vinho, que dentro da cultura significa alegria. Sabe que muitas pessoas hoje estão sofrendo? Perderam a alegria. Como nós vemos, são pessoas angustiadas, entristecidas, não conseguem mais se alegrar com o seu casamento, não conseguem mais se alegrar com o seu trabalho, com a sua profissão, com os seus filhos. Há uma angústia no coração dessas pessoas. Há uma tristeza, e uma tristeza que se transforma em uma angústia que se transforma numa depressão, uma depressão que se transforma em uma opressão que se transforma em uma possessão. Pessoas perderam a alegria. Muitos reis, quando estavam entristecidos, pediam para que montassem nos seus quartos um lagar. E começavam a esmagar uvas, dizendo: eu vou gerar alegria, eu vou gerar alegria. Chega de viver na tristeza, eu vou gerar alegria. E eu quero liberar um ato profético nessa noite. Comece a pisar nas uvas agora. Comece a pisar. Pastor, eu estou pisando em uvas, eu estou pisando em azeitona. Se você está gerando óleo, é óleo de alegria sobre a sua vida. Se você está pisando agora, é um tempo onde o Senhor vai liberar mosto. Deus vai liberar algo novo, algo que você ainda não experimentou sobre a sua vida. Comece a entrar no seu lagar agora. Comece a gerar alegria para o seu coração. Você está tentando se alegrar com tantas coisas. Entra no lagar.